Saudações tricolores, no ar mais um Papo de Guerreiro, eu sou Alexandre Araújo, aproveita e se inscreve aqui na Flu TV, compartilha aí com seus amigos tricolores, deixa aí o seu like, comigo Emiliano Tolívia, o Mimi, tudo bem, Mimi? Beleza, tamo aí, segunda participação, vambora. Boa, saudações. Tudo bem, fio? Testando agora esse trio de ataque, não tinha... Tá legal isso aqui, né? Tá toda hora um trio de ataque diferente. E hoje a gente tem um maestro no meio ali pra dividir essa bola pra gente. Tem um cracaço aqui, né? É isso. Recebendo Dr. Nilton Petrônio Filé, né, coordenador da fisioterapia do Fluminense. Tudo bem, Filé? Obrigado pela participar com vocês e desse podcast. Para mim é um prazer. Saudações tricolores. Saudações tricolores. Como é que pintou esse apelido de Filé? Quem te deu o apelido? Romário. Romário? Essa história começou em 90, né? 1990, aquela loucura que foi a Copa do Mundo de 90. Então, há uma sacanagem comigo, eu já filé porque era muito magrinho, né? O filé de borboleta. Eu prefiro dizer que, porra, o filé é uma carne boa, né, cara? Porra, né? Tem que se valorizar, né? É importante, né? O cara vai falar, pô, filé de borboleta, não. Ô, filézinho bom, pô, carne macia, boa, positiva. Muito bom estar aqui com vocês. É um prazer. Filé, antes de falar de fisioterapia, vamos falar da tua relação com o Fluminense. Você fundou a torcida, é? Cara, pois é, isso aí foi a minha época de jovem. E minha família toda tricolor, toda. Éramos 4 tios, 4 tricolores, meu avô tricolor, meu avô veio da Itália, então ele aderiu logo ao Fluminense, né? Estou falando 1918, né? O avô chegou aqui em 1918. Primeira guerra, né? Praticamente ali no meio da guerra. No meio da guerra. E vovô logo aderiu ao Fluminense, adorou e era... Por causa das cores? Cara, era por causa das cores. E aí, os filhos todos tricolores, Nenhum desvirtuou. Não. Todos os netos tricolores, todos os bisnetos tricolores. Então, hoje, por exemplo, eu tenho 4 homens e uma menina. Um menino morreu, Ulisses, e todos tricolores. Meu irmão, 5. Todos tricolores. Então, tu imagina, às vezes vai pro Maracanã, tem 15, né? Uma loucura. Tem que refundar, então, a Avante Aquilo ali é tricolor também? É tricolor mais ou menos, não, é tricolor. Acho ele meio devagar. Aquilo ali é tricolor tarado, Eu acho ele meio devagar. Não, aquilo é tricolor tarado. Esses caras, meus sobrinhos, quando o Fluminense foi campeão brasileiro, 2010, Felipe, 2010, esses caras saíram da Barra da Tijuca e foram até o Maracanã a pé. Que isso? Que a promessa era essa. Saudável isso não é bom na cabeça. Realmente não é bom na cabeça. Essa parte eu tô certo que não é bom na cabeça. Eles foram a pé. Subiram o Alto da Boa Vista, desceram o Alto da Boa Vista, chegaram a Teodoro da Silva e chegaram no Maracanã, porque era uma promessa. São todos tricolores. E essa história da Avante Flu, que era a torcida, né? Ela começa ali na Praça Niterói. É um lugar ali pertinho do Maracanã, né? Uma região. A gente morava ali. E aí, pô, vamos fundar uma torcida? Vamos aí, como é que funda? Pô, eu não sei, uma confusão do caramba. Aí nós temos que primeiro falar com o seu Armando e Dona Helena. E aí marcamos, falamos com eles ficaram naquela, mas vocês têm estrutura, vocês têm os instrumentos, né? Porque naquela época podia, né? E aí, não, nós temos, está tudo organizado e tudo, nós temos o grupo é relativamente mais ou menos 50. Aí o grande, pô, vamos fundar. Não, mas tem que falar com o presidente. Era o Horta, nós fomos no Horta. E aí o doutor Horta aprovou e aí fizemos a torcida. A torcida durou uns 2 anos e pouco, 3 anos no máximo. E depois ela fez uma junção com outras torcidas para fundar uma torcida chamada Torcida do Fluminense, que ficou um determinado tempo e depois aí foi variando, né? As torcidas mais antigas, que eu tenho conhecimento ali, eu vou para o Maracanã, eu me lembro que eu fui para o Maracanã, o primeiro jogo que eu vi, eu tinha uns 8 anos, né? Então estou falando 69, aquele famoso... Fla-Flu? Não, naquele do Marco Antônio que ele vai na mão, né? Aquele campeonato que o Fluminense ganha. Então eu me lembro que ali foi o primeiro. Então, assim, a gente ia em família, ia inteiro, né? Então era tudo muito diferente, né, irmão? Tudo era...
futebol era diferente, a vida era diferente, o mecanismo era... A gente estava do lado ali do Maracanã, então às vezes a gente tinha coisa assim, porra, não tem dinheiro, como é que a gente assiste o jogo? Pô, vamos fazer o seguinte, vamos para... A geral, ela tinha um esquema assim, você pode... Quando dava o segundo tempo, ela abria. Abria, né? Porra, aí a gente ia, às vezes, assistir o segundo tempo, porra, não tinha dinheiro, vamos lá para assistir o segundo tempo. Então, assim, eu fui muito... Minha vida toda foi Maracanã, né? Ir ao Maracanã, ir aos jogos do Fluminense. E aí, então, aí a vida vai te levando para um outro caminho. Acho que, cara, teve um cara aí que fez uma publicação, não sei quando foi, acho que foi há alguns anos. Acho que foi quando eu cheguei no Fluminense agora, em 2014, um ex-integrante de uma das torcidas grandes, né, que era, não sei se foi da Young ou da Força, fez um tributo a essa lembrança da Avante Flu. E então é isso, aí a torcida Fluminense, cara, eu digo o seguinte, ele é um DNA mesmo, cara, quando está impregnado no cara, você não tem salvação. Eu vejo pelo meu filho, que tem meu nome, né, o Niltinho, o desespero que é para ele diz para mim, pai, pô, não vou pra porra de Maracanã mais nenhum. Maracanã mais é o caceta. Eu vou pra Sul, porra. Aí eu olho aquilo e fico assim, cara, não tem jeito, aquilo tá no DNA do cara, entendeu? Então a vida nossa sempre foi esse amor incondicional Fluminense. E a Avante Flu ficava ali na divisória? Onde ficava na arquibancada? Não, a gente ficava do lado, mais ou menos, do lado ali um pouquinho depois do placar, uns 20 metros depois do placar, enviesado assim. Ficava ali onde a porrada comia, né? Clima bom no clássico. Eu me lembro que uma vez ainda podia garrafa, sabe, garrafa de vidro? Jogaram uma porra de uma garrafa, meu velho. A garrafa bateu na cabeça do meu avô, coitadinho do meu avô. Foi a fisioterapia. Aí, cara, abriu a cabeça, foi aquela correria, porra, uma correria do cacete. E tinha muito, porque ali ficava naquele trânsito, tinha um problema qual era? Misturava a torcida, né? Porra, jogo contra o Flamengo, eles vinham numa pressão fudida pra trazer a torcida, pra empurrar a gente pro canto. E aí as torcidas que ficavam ali tinham esse objetivo de não deixar eles entrarem, mas entrava sempre um cretino por cima, ficava mais acima e o caramba. Aí, pô, meu irmão, não tinha jeito. Gol do Flamengo, bambu, né? Aí o cara subia, porrada comia, não tinha jeito. Explicado porque acabou, durou 2 anos, tá explicado porque durou 2 anos. Era posicionamento, não tava ajudando muito. Aí tinha as coisas muito loucas, mano, pra botar o Careca, era a época do Careca, né? Guilhermino. Isso aí era a época do Careca, então a gente passou para entrar, teve uma briga com a polícia, que a polícia não queria deixar mais entrar, e a gente tinha aquelas salas, né? Aquelas salas que era para as torcidas levar os seus equipamentos, né? E bandeiras, que naquela época podia bandeira, aquela porra toda, e o talco teve uma época que os caras pediram para diminuir, porque diziam que podia intoxicar alguém, o cacete, aí começou um esquema de abrir os bumbos, né? Pra botar dentro, né? Pra botar dentro. Mas era um peso, filha da puta. Às vezes a gente tinha que pegar uns caras fortes pra galera. Leva aí, pai. Eu ficava atrás assim, olha, tá levinho, hein? Vambora. Tá leve. Que é pra nego não ficar de olho. Então, assim, essa época era uma época muito romântica. Futebol Você era... tocava ali na bateria, filha? Hein? Você tocava alguma coisa, não? Não. Não? Só gritava. Só gritava. Mas eu gostava muito ali na hora da porrada, viu? Na hora da porrada era legal, que era muita bambuzada por um lado e pro outro. Filé de borboleta crescia. O quê, porha? Então é isso, assim, outra o Fluminense época, é isso, é DNA puro. E até arquibancada, outra época também, respeitando a hierarquia. Tinha que falar com o líder de outra torcida para você criar. Tinha que falar com o presidente, né? Não tem mais... Muito tempo que não tem mais nada. Não, e você... Além disso... Tem forma informal, né? Talvez. Não, e você ainda tinha o seguinte... Por exemplo, a forma de entrada das bandeiras tinha uma sequência, entendeu? As bandeiras, elas tinham uma entrada, tinha uma sequência. Torcida do canto, que fica perto do placar, no meio, entra primeiro para dar sequência para a última, que era a torcida organizada. A cor da camisa era grená, da torcida organizada, a da Young branca, e da Força era verde. E as outras combinavam. Um grupo era verde, um grupo era grená e um grupo era branco. Né? E misturavam. A Avante era qual cor? Era branco, usava muito branco e grená, usava menos o verde.
Então, assim, tinha uma hierarquia e, assim, aí tinha um obedecimento até mesmo à questão de responsabilidade que a gente tinha naquela coisa de briga, né, na hora de brigar e etc. Porque a força da torcida naquele momento da briga estava muito Yang e Força Flu, né? Eram aquelas mais, vamos dizer assim, voluntariosas. Eu não falo outro nome. E assim, eles gostavam, mano. Quando saía o pau ali, era uma correria, tu via aqueles caras, aquela multidão correndo em direção ao meio, e eles já vinham com o bambu na mão, já tirando a bandeira e já com o bambu na mão pro pau comer. Na linha de frente, o filé lá. Não, e você quer uma coisa louca, rapaz? Uma vez, nós fomos cercados pela torcida. Acho que foi a torcida do Botafogo, nós fomos cercados, cara. Pô, mano, era assim, era aquela Kombi, né? A torcida inteira do Botafogo. Cercado por 3? Era aquela Kombi. A parte que ele falou, a parte louca era a parte louca, a torcida do Botafogo. Todo respeito. Não, lógico. Era a Kombi, né? E a gente esperando aquela expectativa de ficar coado, porque eram poucos para alguns, né? Então, assim, cara, ali foi um dia que para mim foi terrível, porque eu percebi o seguinte: se der porrada, nós vamos apanhar muito. Né? E aqui é o que eu estou te falando. Qual é o problema naquela época que eu acho que aqui, hoje se perdeu? Porque o cara dava, mas tinha um limite. Se você recordar, os casos graves de briga de torcida praticamente não davam morte. Porque o cara saía era todo lanhado, de porrada de bambu. Né? Machucado, mas assim, morte não tinha. O único problema que nós tínhamos no Maracanã, vocês sabem que, porra, era aquele beiral, que aquilo ali era terrível, né? Quando teve em 75 aquele jogo Fluminense-Corinthians, eu me lembro que eu fiquei assistindo o jogo de lado, e a grade aqui, eu de lado, olhando, que arrebentou o portão do Maracanã pela quantidade de gente. Então, assim, a gente tinha esse problema, que ali era muito perigoso, depois deu aquele famoso problema de derrubar, aquele negócio caiu e tudo. Mas, assim, era um outro momento do futebol, cara. Era um futebol raiz, né? Mais emocionante, mais romântico, né? Você gosta desse novo Maracanã, não? Não. Não? Boa. Tamo junto. Não. Ah. Eu acho que você perde O Grêmio tentou manter isso quando criou Foi atrás do gol, manteve as barras ali, né? Mas assim, é difícil, né? É difícil. O Grêmio tentou fazer isso, né? Para lembrar o Olímpico. Naquele Maracanã antigo, você se sentia pertencido ao fenômeno chamado futebol. Né? A emoção era outra, totalmente era outra diferente. realidade. Entrar junto as duas torcidas era algo muito surreal, né? Na rampa subir todo mundo junto e dividir. E todo mundo sobe numa boa e na divisão. Aí o pessoal brigava na hora da divisão, esperava a polícia dali. Nunca brigou na subida. Na subida todo mundo sobe numa boa. Aí dividia. Nunca. Se você analisar hoje, é muito diferente. A coisa muito. Tem ainda, né? A leste-oeste, você assiste o jogo junto. Mas não é a mesma coisa, então, né? Mas nessa época, se tu lembrar, era menos violento até. Era menos violento, porque as brigas aconteciam ali, daqui a pouco vinha um PM, 2, 3, dava umas porradas de cacetete, separa o caramba. No máximo, o cara ia ali, vai preso, porque arrumou confusão e etc. E ficava dentro do Maracanã mesmo, o cara era preso ali dentro do Maracanã mesmo. E aí, daqui a pouco, morreu o assunto. Hoje não, hoje o cara te pega fora, o cara marca contigo assim, vamos marcar e lá em Copacabana vamos quebrar tudo. Isso daí eu também sou totalmente contra, porque o nosso mundo está mais violento, cara. A nossa retórica está mais violenta, a nossa forma como a gente está se expressando na vida está mais violenta. Nós estamos mais violentos, quando deveríamos, pelo contrário, a gente está mais pacificado, vai. A gente ficar sacaneando o lado de lá, o lado de lá sacaneando a gente é uma coisa, né? Agora, o jogador externar né? Quantas vezes a gente viu Romário, Renato e Túlio ao jogo domingo? Aí o cara ia lá, fulano, provocava. Hoje, se tu fizer isso, cara,
Ainda tem, só que você só acha normal quando é do seu lado, né? No Fla-Flu, o Cano vai comemorar jogando golfe em cima da torcida do Flamengo. Tem imagem do André provocando a torcida do Flamengo. E aí, como é nosso lado, a gente acha tudo normal. Mas o Galhardo é um absurdo fazer. Como o Tricolor, o Galhardo não pode fazer. O Juninho no Vasco, quando vem provocar a torcida, eu acho um absurdo, falta de respeito. É isso. Ficou muito em cima disso. Né? E aí ficou o mimimi, né? Então eu fazer, mas o outro também não vale fazer, né? Então, essa história eu acho que tem que ser, o futebol tem que ser repensado. Porque o problema não é eu estar sentado do lado do flamenguista, né? Como várias vezes. Já aconteceu ali no Maracanã Mais, de eu estar trabalhando, subo para assistir o jogo, volto para o vestiário. A questão não é essa. A questão é quando o cara, por exemplo, aconteceu com um dos meus filhos, né? Eu não estava, porque eu estava no campo, e aí o cara deu um tapa na cabeça do meu filho. O gol do Flamengo, o cara deu um tapa, né? Aí, cara, se eu tô lá em cima, fudeu, cara, ia dar uma merda danada, entendeu? Eu acho assim, eu vou respeitar você na mesma maneira que você tem que me respeitar. Então, o que eu vejo é a instituição, violência, está sendo provocada às vezes até mesmo, e eu acho que o Fluminense, nesse aspecto, é uma lisura do caramba. Nunca incentivou essa questão da violência pura, da violência física. Nunca. Eu não tenho recordação do Fluminense ter incentivado a violência física. Filé, como é que você migra lá da arquibancada para trabalhar na fisioterapia e como é que foi tua chegada no Fluminense? Então, eu entrei na faculdade em 78 para 79, saí em 84. Aqueles 5 anos duríssimos ali. E era uma época que a fisioterapia ela não era conhecida, né? Ela já era uma profissão regulamentada e tudo direitinho, tinha seu conselho federal, os conselhos regionais, tinha a legislação própria dela, que defende a população do mal profissional, mas não tinha ainda nada, né? E aí eu comecei eu me formei em 84, fiz uma pós-graduação, fui dar aula. E naquela época... Você formou campeão brasileiro já, né? Aí, é verdade. E aí eu fui dar aula e naquela época tinha que fazer prova para você dar aula, mesmo numa faculdade particular. E aí era o doutor José Riso Pinto, que por um acaso era médico do Fluminense. O doutor José Riso Pinto foi médico do Fluminense muitos anos. E aí ele era o diretor da Faculdade de Educação Física, a Faculdade de Fisioterapia estava começando, e ali eu fui fui chefe de departamento, coordenador, instituí um trabalho dentro da clínica escola voltado para atletas. A faculdade, na época, a universidade, a Castelo Branco, ela absorvia muito atletas do futebol. Então ali era o Gotardo, era o Gonçalves, era se não me engano, o Zico. Alguns jogadores iam lá, o Berg do Botafogo, fazer a Faculdade de Educação Física. E começamos a manifestar o primeiro trabalho com atletas, né, de alto rendimento. Começamos a fazer aquele trabalho, aquela formiguinha foi indo. Eles ainda em atividade, esses atletas todos? Estavam em atividade, todos. E aí, quando foi em 89, isso daí tomou um vulto grande dentro da escola. Da faculdade começou a ficar muito grande, muita gente e muito atleta procurando. E aí o que aconteceu? Bateu 90, aconteceu o fato do Romário, né? Eu estava no Conselho Regional, aí a secretária chegou, doutor Newton, eu estou achando estranho, mas é o Romário no telefone. É o Romário? Mas que Romário? Isso é a sacanagem de algum traíra que tá pegando o telefone para me dar uma... A galera gostava de imitar o Romário dar sempre, uma curtida, né? Aí ele, professor, aí eu, caraca, será que é ele mesmo? É o Eric Pô, Johnson. mano, para com essa porra aí, pô, que Romário é o caralho. Ele começou a rir. Falou, não, professor, deixa eu falar um negócio com o senhor. É o Romário mesmo. Aí eu, me toquei, é o Romário, pô. Tudo bem, tudo. Pô, eu soube que o senhor tem um trabalho, eu queria ver se podia vir aqui para me olhar. Malandro, os caras têm a melhor estrutura do mundo, né? Estamos falando da Holanda, porra, uma mega estrutura. PSV, né? Vou lá. O que eu vou fazer? Mano, manda teus exames, eu só quero saber se eu consigo chegar à Copa do Mundo se eu não tiver com rendimento muito bom, pelo menos em condições funcionais, o meu tornozelo tiver em condições de reabilitar.
Sabe quem te indicou pro Romário? O Romário já estava sabendo Não, ou alguém o te Romário, falou? quem me indicou pro Romário foi um preparador físico que depois trabalhamos juntos mais à frente, o Maurício de Souza. O Maurício era preparador físico na época do Júnior, e aí ele soube desse trabalho porque ele é oriundo lá da Castelo Branco. Aí eu fui, cara, cheguei lá, foi engraçado porque eu fui pro hotel, ele me levou pro hotel, me agradeceu. Quando eu abri, que ele olhou, tubo de ensaio, né, um monte de estilete. Ele olhou para mim e falou: porra, meu, que é isso aí? Essa porra não vai dar certo, não, tô com problema no tornozelo, meu. E aí, assim, porra, a dificuldade qual foi? Eu precisava passar isso pros médicos do PSV. Dr. Van der Hoogman e Van der Breukelen, na época. Depois eles também estavam na época do Ronaldo. Aí, pô, meu irmão, como é que faz? O Romário falou para mim assim, cara, eu vou pegar um cara, porque assim, tem um belga e um alemão que eles vão estar junto, porque eles operaram junto com os médicos do PSV. Então tá bom, vamos lá. Eu tinha 67 dias para fazer essa recuperação. E aí ele tinha que fazer pelo menos uns 15 dias de atividade física para poder estar em condições de realmente chegar lá, né? Um holandês que falava português, ele fez a tradução toda. Quando chegou no meio do caminho, eu explicando, o alemão falou: não aceito não. Manda esse cara embora para o Brasil é um país subdesenvolvido. Vai querer ensinar o que aqui para gente? Vai ensinar nada, manda embora. Eu não me responsabilizo pelo que vier acontecer com ele se ele tratar aí dessa forma. Aí o belga também foi embora, levantou, foi embora. Eu olhei para ele e falei: Romário, fica tranquilo, cara. Olha só, eu pego as coisas e volto pro Brasil, tá tudo 0-0, irmão. Não tem erro. Fica na boa. Não te prejudica com nada, não. Prejudicar, eu quero ir pra Copa de qualquer jeito. Aí ficaram só os dois holandeses, aí chegamos a um acordo e eu comecei a fazer. 60 dias depois, cara, ele já estava correndo. Aí eu já estava com os dois médicos do PSV, porra, já diferente, já era tudo diferente, né? Abre o hospital, a hora que ele quiser, faz o que ele quiser, do jeito que ele quiser, mudou a história. E o alemão ainda estava lá? Não, esses caras não apareceram mais. Aí começou a aparecer reportagem nos jornais holandeses, né? O que está acontecendo, o que é um milagre, não sei o que não tinha nada de milagre, que era ciência pura. Quando chegou no final, fez os testes todos, porque eles passam por um protocolo de teste, né, de força, resistência, potência e etc. O cara falou: porra, ele está apto. Todos os exames normais, raio-x, são tudo normal. Isso faltava quanto tempo para a Copa? Faltava... O time ainda não tinha ido para... A seleção, nesse dia, mais uma semana, a seleção estaria na Espanha. Se apresentando na Espanha para fazer um amistoso na Espanha e depois ia para Gubbio fazer uma fase de preparação para depois ir para Asti. Então tinha um bom tempo ainda. Aí os caras mandaram o documento, ó, você vai lá, faz o papel do correio, tá aqui a carta, você entrega ao médico da seleção brasileira, porque nós estamos tentando, já enviamos por via fax, mas não obtivemos nenhuma resposta. Outra época, né? Surreal, né? Qualquer coisa, tá os nossos telefones, tá tudo aí, tudo bem. Peguei a carta, entrei. Chegamos na Espanha. Pô, o hotel era grande pra caceta, mano. Era uma porrada de bloco, assim. Muito bloco. Gigante. Aí, pô, tô passando. Aí era o Américo Faria, eu não conhecia o Américo, né? O Romário chegou, encostou no balcão, falou assim... Meu quarto. Aí... seu quarto tá aqui, papapá. Aí vem o Américo, né? Quando veio o Américo, eu fui me aproximando do Romário, aí ele já botou a mão assim em mim e falou assim: meu filho, quem é você? Ele já sabia quem eu era, porque já tinha sido comunicado via PSV, né? Aí ele falou, eu falei: pô, como vai, senhor, tudo bem? Bom dia. Eu estou só acompanhando o Romário aqui, porque depois eu tenho que passar as informações do PSV para vocês. Então, e o Romário está ali, né? O Romário não está ouvindo, porque a mulher está falando com ele o negócio da chave. Aí ele falou: você vai para ali, por favor. Aí eu peguei a minha mala e fui para ali. No que eu peguei a minha... Aí ele saiu pro canto aqui. Quando eu peguei a minha mala e fui para ali, ele falou: porra, filé, vem para cá, caralho. Porra.
Porra, vai pegar a porra da chave aqui do teu quarto. Aí eu fui voltando, botei aquele jeito dele, né? Aí eu botei a mala de novo, falei, não, é porque teve um senhor com um bigodinho assim. Que bigodinho? Quem é? Aí ele falou pra mim assim, ele falou, olha, não, que é pra mim ficar ali no canto, cara, pra esperar. Ele falou, no canto, que vai ficar quieto aqui. Aí foi lá, falou com a mulher falou assim, não posso, tem que esperar não sei quem, da CBF, liberar o quarto, naquela meleca toda. Nisso, ele falou, pera aí que eu vou falar com o Paulo. Aí ele saiu para falar com o Paulo Ogione e o Américo voltou. O Américo voltou e falou, porra, meu filho, eu já não pedi você para ficar lá. Aí eu falei, não, mas sabe o que acontece, senhor? É que eu vim para cá porque o Romário pediu para vir. Não, o Romário não manda nada aqui, o senhor fica lá. Aí o Romário veio. Aí ele já veio com o Paulo. Aí quando o Américo tentou, ele falou assim, como é seu nome mesmo? Aí ele falou, Américo Faria, ele falou, Mário Américo, faz o seguinte, que ele quando quer ser escroto da pior qualidade, ele é. Se ele não entrar, eu não entro. Decide aí. Mandou. Foi uma cagada, né? E eu tentava segurar a mão dele para ele parar, né, mano? Ele soltou a metralhadora e o Paulo tentando. Calma, vou organizar. Os caras me pegaram, mano. Me botaram no último bloco, tá assim. A seleção tava no bloco 1, eu fui pro 14, velho. Aí daqui a pouco, quando eu cheguei no quarto, que eu botei minhas coisas, ele me ligou. Tais aonde? Eu falei, eu tô no bloco 14, apartamento 301. Tais aonde? Bloco 14. 14? Aí ele falou, pô, eu vou pegar, peraí que eu vou carrinho de golfe, né? Eu vou pegar um carrinho de golfe, daqui a uns 5 minutos eu tô aí. Espera aí. Não. Pega as tuas coisas todas, bota no carrinho de golfe e vem pra cá. Pô, os caras botaram a gente na suíte daquele lado, velho. Então era uma suíte presidencial. Eu fiquei no andar da seleção, fiquei num quarto, né? Ele ficou no outro quarto e tinha uma sala gigante no meio que é para trabalhar com ele. E mandaram o Mário Américo lá pro bloco 14 mesmo. Né? Mas aí começa aquela coisa do ficou, entendeu? Aquela coisa do um clima atleta, gostoso. Do indolente, aí, né, ficou ruim, né? Aí, porra, começou o rebuliço, começou a imprensa a falar quem é esse Pinta Silva aí, pô, o que esse cara tá fazendo aí, porra, da onde que surgiu esse ET, e aí começou a história da imprensa começar a fazer pressão. Até aí, cara, tava tudo mais ou menos, eu tinha que entregar a carta e sair. Aí eu falei, Romário, vamos fazer uma coisa? A seleção vai treinar e a gente fica aqui, porque a gente tem um trabalho de propriocepção para fazer, para você começar a treinar, né? Não, eles falaram para mim que eu só vou treinar em Gúbio. Foi quando surgiu essa história de Gúbio. Então beleza, eu entrego a carta, Romário, e volto para o Brasil e você vai para Gúbio. No dia seguinte ia ter um treino. Aí eu entrei no ônibus. Aí já começou o problema, né? Aí eu entrei no ônibus da seleção, não sendo oficial, pressão da jornalística começa a aumentar para dizer por quem é esse cara, né? E aí, à noite desse segundo dia, porque até então ele não tinha aparecido, ele bate na porta do Tolídio. E eu, bobo, né, mano? Fui lá para apertar a mão dele. Ele botou a mão no bolso, olhou para mim e falou, não tem nada contra você, mas o Romário para mim tá cortado da Copa, não pode jogar. Eu falei, mas eu só tenho que lhe entregar a carta. E aí começou aquela coisa, ele não queria pegar a carta. Eu falei, por favor, senhor, pegue a carta, pelo amor de Deus, que a única coisa que eu vim fazer aqui é papel do correio. Tô lhe entregando a carta e não... E ele não queria pegar a carta? Não. Tava igual o oficial de justiça, procurando o cara e o cara saiu correndo. A função é entregar a carta, aí só segura a carta. Aí quando chegou quase meia-noite, o Nelson bateu, falou, vamos lá. Eu falei, não vou. E começou aquela discussão entre eu e o Nelson. Eu falei, Nelson, não tem nada a ver com seleção, rapaz. Eu quero... Nelson era auxiliar do Era auxiliar do Vanderlei, o Nelson Batista. Do Lazzaroni, desculpe. Aí, o que aconteceu? Eu fui lá. Por pressão, fui lá. Quando eu cheguei, estava todo mundo no quarto, todo mundo. Olavo Monteiro de Carvalho, Jorge Salgado, os preparadores físicos todos, o Luiz Henrique, Ademar Braga, Lazzaroni, Nelson, estava todo mundo. Aí o Lazzaroni olhou para mim, e aí? Eu fiquei com uma cara de bobo, falei, e aí, o quê? Ele está bem? Como é que ele está? Eu falei, eu passei a carta, o doutor Lídio está aqui. Aí ele levantou. Não, ele já falou, mas olha aqui. Não, ele já falou que também não pode jogar. Mano, eu fiquei paralisado aquele dia, paralisado. Falei, como eu vou dizer que o cara não pode jogar? Se eu vim aqui, fiz esse trabalho todo para trazer o cara para ele poder treinar, para ver se... Eles é que tem que avaliar se pode jogar ou não.
O que eu vou falar agora, mano? Tu imagina, isso acontece em segundos e tu tem que responder. Só que tu não pode responder xingando o indivíduo. Tu tem que ter a calma, a habilidade para falar aquilo que você tem de ciência para dizer. Aí eu falei, olha, eu não vou chamar o senhor de mentiroso pela sua idade, mas o que o senhor está falando é uma inverdade. O senhor acha que eu atravessei Brasil, Holanda, Espanha, para chegar aqui e dizer que ele não tem condições? Isso eu não precisaria. Tem os médicos do PSV que lhe emitiram um laudo do jogador em relação à fratura que ele teve, a fratura luxação. E que ele já estava na Holanda já fazendo os treinos iniciais para a preparação dele. Aí o Lazzaroni olhou para minha cara e falou assim, doutor, o senhor não avaliou o Romário? Aí ele falou, não. Aí, meu irmão... Um clima gostoso dessa viagem, né? Aí, meu irmão... Foi daí pro tetra, né? Com certeza. Aí daí foi o complicante e foi ficando pior. Por quê? Porque no dia seguinte ainda tinha mais um treino na Espanha, eles tinham que decidir o que faziam. Quando eu entrei no ônibus para ir para esse segundo treino, o Careca chegou para mim e falou, porra, vem cá, tu é o fisioterapeuta? Eu falei, sou. Caraca, eu tô fudido do pubis. Tô há 3 meses que eu não tô aguentando de dor, tratando lá na Itália, não tô conseguindo. Eles tinham sido campeões, né? Da Itália. Aí só os 2 centroavantes da seleção. Aí, cara, como é que faz? Pô, aí o Romário falou, não, fica tranquilo que eu vou botar ele para te atender. Eu falei, mas eu não quero. Pô, ninguém perguntou se eu quero atender o cara, pô. Porque a questão é o seguinte, os caras começaram a impor as coisas, entendeu? Pô, agora vai atender o Ricardo Gomes, agora tu vai atender o Ricardo. Aí eu fiquei ali, cara, na merda, né? Bem dizer, né, cara? Bom, isso foi complicando, viajo eu para Gubbio. Aí, cara, tu imagina, o ônibus da seleção e o clima que vai criando entre as pessoas, entendeu? As pessoas te olham torto, te olham como se você fosse um invasor. Aí, quando chegou em Gubbio, teve aquele treino que foi o que decidiu o Romário ia ou não ia para a Copa. Foi 14-6, sei lá, 14-3. Romário fez 8 gols, e aí os caras chegaram e falaram assim, então ele pode ir para a Copa. Perfeito, vou embora para o Brasil, né? Cumpri meu papel, tá tudo certinho, tudo justo, correto, aprovado pelo departamento médico da CBF, vou voltar, né? Aí não dava mais. Por quê? Porque todos os jogadores queriam a presença de um fisioterapeuta na seleção, porque não existia. Cara, aí fomos para a haste, vai começar o campeonato. Quando chegou num determinado treino lá, o Bebeto, porque aí a decisão qual era? Eu tinha pedido a eles, não, olha, de preferência que o Romário voltasse num jogo mais leve. Ele volta no jogo da Escócia, chovia pra cacete, o campo tava pesado pra caramba, e os caras da Escócia aqui, ó, sentando a piaba. Aí, como ele não foi muito bem, tecnicamente, eles aí alegaram que tinham que voltar com o Careca. Aí volta o Careca, mas aí o Careca puxava o Miller, né? Aí volta Careca e Miller. E tinha o Silas ainda no meio. O Bebeto num treino toma faz um tostão, recebe uma porrada, né, na coxa. E aí ele me chama, pô, me ajuda aqui, pô, tá inchado demais. Eu falei, ó, vamos fazer assim, vai pro quarto que eu já tô indo lá. Aí, meu irmão, aí ele pegou o nocaute, o Luizão, que eram os 2 massagistas da seleção, botou na porta do Bebeto, não deixou eu entrar, fez um procedimento que fez, desceu pro joelho, o joelho do Bebeto ficou gigantesco, aí acabou a Copa pro Bebeto. Aí acabou a Copa pro Bebeto, o Romário, naquela situação, né, ficou, e aí vem o fatídico dia lá do jogo da Argentina com aquele gol do Canija. O Ricardo, nesse meio aí, quando chegou, acho que o jogo, logo depois do jogo da Suécia, o Ricardo me viu e falou, pô, cara, eu vou mandar... Paulo, aviso o Lídio que eu vou mandar um fax para a CBF hoje no Rio para colocar o Filé como integrante da seleção brasileira, como oficial e não como oficioso. Dá a ele o uniforme da seleção, ele não pode ficar andando de roupa de paisana aí, pô. E isso é uma vergonha para todos nós. E aí, cara, o Ricardo tentou. E aí o Paulo Angione me chamou e falou assim, olha, nós vamos falar com o Lídio hoje. E o Paulo falou, Lídio, o Filé está aqui com a gente, você sabe que ele tem atendido alguns jogadores, etc.
o Ricardo está achando isso muito ruim para a imagem, tudo, nada das confusões que já estão ocorrendo, então eu queria que vocês se acertassem. E eu fiquei calado, né? Aí ele falou assim para mim, Paulo, rapaz, olha só, eu não tenho nada contra você não, mas o que você faz, o nocaute e o Luizão também fazem. Porra, meu, aí ele pisou no meu calo. 5 anos de formação universitária, o cara falar isso, com todo o respeito que eu tenho que ter um massagista. Aí eu não aguentei. Aí eu falei o que ele queria e o que ele não queria. A ponto de eu falar para ele, só não te meto porrada aqui, porque eu vou ter que te respeitar como um ser humano. Aquele momento ali foi um momento horroroso. Eu quis voltar, aí o Romário falou, tá acabando, calma. Eu falei, não, que essa porra não acaba. E aí, depois aconteceu, explodiu, nós fomos embora praticamente no dia seguinte. Voltei para a universidade, aí em 92 para 93, chega um grupo de brasileiros que inclusive jogavam no Fluminense, né? O Robert, o Gama, estava em Portugal, num time chamado União, da Ilha da Madeira, que estava já uns 3 anos na primeira divisão. E aí chegaram todos machucados, eu comecei a tratar, eu tinha um serviço ali, aqui pertinho, em Botafogo. Aí esses caras vieram, aí o presidente desse time aí era um deputado do PSD, do grupo do Cavaco Silva, né? Que era o presidente de Portugal. Aí ele me chamou e falou, Gade, eu quero te dar um presente. Você conhece a Ilha da Madeira? Eu falei, não conheço um senhor. Então você vai na Madeira, vou te dar uma passagem, você vai na Madeira, vai conhecer a Madeira, depois a gente conversa. Eu fui, cheguei lá, o cara falou para mim, você gostou? Gostei. Queres ficar? Eu falei, quero. Então vamos assinar um contrato. Eu falei, mas tem um problema, você não tem essa profissão aqui em Portugal. Não existe fisioterapeuta em Portugal. Como é que você vai fazer? Não, você traz a tua documentação toda e manda para a Universidade do Porto. Eles vão te criar um credencial para você trabalhar. Aí eu fiz 2 anos lá, acontece o fato do Romário machucar aqui, com o Flamengo. Aí Maurício me liga, minha mulher não queria voltar de jeito nenhum, porque a gente estava com a vida, cara, assim, a ilha toda me procurava, então eu tratava jogador do Marítimo, que era o Paulo Autuori, eu atendia jogadores do Nacional, que era o Pinheiro, o treinador. Começou a pressão do Romário e a minha mulher desligava o telefone. Aí ele usou o Maurício novamente. Aí o Maurício falei, pô, Maurício, tem chance, cara. Mínima chance de eu voltar. Aí o que eles fizeram? Pegaram o Kleber, ligou para o presidente desse clube. Aí o presidente do clube, a permissão era atender o Romário e voltar. Aí eu sentei com ele, ele falou assim, olha, eu não vou botar valor. Assina o contrato aqui antes de tu sair para ir lá para o Brasil. Tu bota o valor, assina, já está assinado por mim. Aí eu babaca, né, naquela... Ah, Jesus. A gente é muito bobo. Não, você quer fazer a coisa certa, Estamos entendeu? chegando em 95. Aí eu falei para ele assim, ó, presidente, eu vou fazer uma coisa, eu acho uma covardia eu assinar um contrato do qual ou eu vou ficar infeliz ou o senhor vai ficar infeliz. Eu trabalho com desafio, eu não gosto de rotina, eu não gosto de morno, cara. Ou é frio ou é quente. Então eu não quero o seu mal, o senhor foi uma pessoa espetacular comigo. Eu me comprometo com o senhor que vou pensar muito. E se eu tomar a decisão de voltar, o senhor vai ser a primeira pessoa. Vim. O Romário tinha feito artroscopia. A previsão era que ele não voltasse, só voltasse para a final, para jogar a final. Ninguém sabia se era o Fluminense, né? E aí a previsão era uma previsão longa. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. O Runco tinha operado ele. E eu fui quebrando essas fases. Muito rapidamente ele recuperou, ele volta naquele jogo contra o Volta Redonda, marca gol. Vai para o jogo do Botafogo, o Sávio faz o gol, ele vai chegando para entrar, ele que dá praticamente aquela Na verdade, bola. ele chuta errado e é um passe perfeito para o Sávio. Passe perfeito para o Sávio. Acaba dando passe para o Sávio e vai para a final, né? E na final, a expectativa de você ver, ele não tinha marcado gol contra o Fluminense ainda. Foi o primeiro gol que ele marcou contra o Fluminense, foi esse. Nem pelo Vasco, nem. Não. O PSV teve um jogo também. Isso. Amistoso. Bom, o resultado daquilo é que eu estava no Flamengo e fui eu lá para cima, né? Tribuna de honra. Se vocês recordam bem, era 100% de certeza que
que o Flamengo ia ganhar o campeonato, né? O Fluminense passando uma dificuldade gigantesca, financeira, né? Tanto que, lembrem, que em 96, praticamente o time inteiro do Fluminense, inclusive o treinador, foi para lá. Eu tava lá em cima, cara, e porra, quando saiu, foi empate, o cacete, aquela coisa. Mas no 2x0 você se comportou? Mas até ali foi, cara, porque eu fiquei quieto. No 1 e 2x0 se comportou. Quando deu 2x2, o cara tá aquele negócio, vai, tudo bem. Aí, meu irmão, quando saiu o gol, levantei. E aí ficou todo mundo olhando pra minha cara, vai tomar no cu! Mas aí não deu tempo, cara, já tinha falado a merda. Aí o Kleber, porra, nego puto pra caralho, que o time tinha perdido, acho que eles esqueceram um pouco disso, né, cara? E aí, por que eu tô contando isso? Eu já tô com 61 anos, eu vou terminar minha carreira no Fluminense, já falei isso. Eu encerro literalmente a minha carreira, primeiro no Fluminense, óbvio, que era onde eu gostaria de ter encerrado minha carreira, e sabendo da importância que o Mário vai ter para o Fluminense nesses próximos 3 anos, que é a consolidação do projeto que ele vem montando com muita dificuldade no Fluminense. Ele sabe disso que eu já falei, nenhum outro presidente eu fico no Fluminense, nenhum outro. Até porque eu conheço bem a história do Fluminense e sei muito bem a trajetória que o Fluminense teve nesses últimos 10 anos. De 2013, quando teve aquele desespero, eu estava no Grêmio, o Grêmio jogando no Olímpico, e eu dentro do vestiário chorando, porque o Fluminense tinha caído. E aí o Fábio Koff desce. E ele, quando vê aquela cena, ele é presidente do Grêmio, porra, o que ele faria? O que o cara faria? Porra, mano, toma no cu, né? Tô te pagando pra tu tá ali, né? Dando força pro meu time, né? Aí eu falei, presidente, desculpe. E o Renato entrava e saía, sabe? Toda hora. O Renato ia lá dentro, ou mandava Alexandre e perguntava como é que estava o jogo. E aí, em 2013, ali, aquela coisa, cara, começou a me dar um desespero, aí, de repente, eu comecei a chorar. E aí teve uma solidariedade do presidente gigantesca, ele sentou do meu lado e falou, meu filho, é triste, é muito triste isso, eu sei o que a dimensão que o Fluminense tem, a grandeza que um clube é, isso não devia acontecer em hipótese nenhuma, fica calma, etc. Então, eu sei muito bem das dificuldades que vieram depois na passagem da saída da Unimed. Eu sei como o Fluminense sofreu, porque eu peguei a saída da Unimed. Peguei a saída total da Unimed. Peguei 3 presidentes, o Mário é o 3º presidente que eu pego no Fluminense. Tinha pego mais um lá atrás, 4º. E assim, como projeto, eu vi que o tanto que nós melhoramos internamente, o quanto de credibilidade que ele foi dando para a estrutura, o quanto que ele tenta, dentro das possibilidades, ajudar o staff, né? E o quanto que ele sofre quando não consegue, né? E o quanto que ele tenta se aproximar para ser independente de presidente, mas para ser um amigo ali dentro da estrutura, né? Para que o Fluminense consiga conquistar o espaço que é dele. Então, assim, por isso que eu estou falando isso tudo, porque eu não tenho interesse nenhum de ir para mais nenhum clube. Eu encerro minha carreira dentro da estrutura do Fluminense, por isso que eu estou falando essa história, porque eu nunca contei essa história para ninguém. O podcast de vocês está sendo o primeiro lugar que eu conto essa história. E ali, o que aconteceu? Acabou aquela história, a tristeza do cara, foi todo mundo para casa e eu fui para festa. Amigo. Brava. E eu tive que voltar, né? Então, depois teve um andamento. No ano seguinte eu fui campeão com o Flamengo e ali eu conheci o Ronaldo, em 96. O Ronaldo tinha tinha feito uma doença de crescimento, que acontece na região da tíbia,
e deslocou uma pedaço de cartilagem para dentro do tendão, retirou, e aí pediu lá para o PSV para fazer a recuperação no Brasil, fez comigo. Ali nós fizemos a primeira relação. Mais uma vez quebrou um paradigma, por quê? Porque o tempo não dava para ele jogar a Olimpíada. E aí começou aquela história, não vai jogar a Olimpíada, o Ronaldo não vai jogar a Olimpíada, não vai jogar a Olimpíada. Não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo. E aí eu me lembro que quando o Ronaldo chegou, falou, ó, os caras lá falaram que você é muito doido, cara. Então, por isso que eu vim também. E o Romário falou com certeza que você ia me botar em condição de recuperar. Há tempo para jogar a Olimpíada. E ele joga a Olimpíada, é vendido para o Barcelona, faz uma campanha espetacular. O Barcelona primeiro ano vai absurdo. E aí vai para a Inter. E nesse interregno que ele veio para fazer esse trabalho comigo, e que ele voltou depois que quando começaram a dar os primeiros problemas, que ele voltou, que eu fui reavaliar ele, foi quando aconteceu o fato dele perder a força. Então, a única coisa que ele precisava continuar com a força, porque a força é fundamental para ele. Sem a manutenção da força, a patela não conseguiria correr corretamente naquele trilho. Lembrando que o Ronaldo tinha aquela displasia troclear. Então, o movimento que ele faz de muito deslocamento, a patela, por mais que você imagine que não tem o trilho. Então, ela fica ali praticamente solta. Por mais consistência muscular, ela é menos. Por isso que o objetivo era manter a força, para que ela se deslocasse cada vez menos. Esse é o exemplo da janela, né? O trilho da janela. O trilho da janela. Ali, né? Ela precisa correr aqui, não corre, ela corre num lugar muito plano. Por isso se chama de displasia. E aí ele puxando muito o tendão patelar, aquilo podia, foi fazendo o quê? Inflamação, edema, inflamação, edema, melhora, piora. E a doença do tendão, ela é silenciosa. Ela nunca te diz quando vai romper. Ela te dá uma sensação. Ah, não, fez uma dor. Não, mas a dor passou. Só que ele estava numa sequência de dor, de impotência, 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 impotência. Resumindo, fiz aquela avaliação antes de 98 explicando que ele precisava tomar cuidado, que senão a carreira estava em risco. Aí foi quando vai pendurar mesmo, melancia no pescoço, aquela coisa toda. Passa a Copa, aquele fato todo que vocês sabem, que não é nada demais, tá? Porque depois, quando eu fiquei com ele, ainda em 98, eu participei de toda a testagem para ver se o Ronaldo tinha alguma alteração cerebral que pudesse ter desencadeado a crise convulsiva, e ele realmente fez toda a testagem e não tinha absolutamente nada. E aí eu fui para lá. E aí o que acontecia? Eu fui para lá a primeira vez, fiquei 15 dias, ele voltou a jogar. Então, outubro, ele jogou novembro. Quando chegou o início de dezembro, ele começou a ratear, me chamaram de novo, eu fui. Ele jogou... algo esporádico, você ia lá só para atender e voltar. Aí, fui de novo. Aí, melhorou, jogou a Champions League. Perfeito. Aí, jogou janeiro inteiro, parte de fevereiro. Quando chegou meados de fevereiro, uns 60, 50 e poucos dias depois, os caras falaram, pô, meu irmão, o cara vem, você joga, o cara não vai embora, você volta, vão chamar ele. E aí me chamaram de novo, aí eu fui já na condição de começar a conversar de forma diferente, aí já era um contrato. Eu não admitia ficar fora do ambiente do clube, por quê? Porque você vai perder, vai virar aquela loucura que eu passei em 90, né? Bom, aí eu fui conversar, falei para ele, olha, o joelho direito é muito problemático pela sequência que teve, vou tentar. Os dois eram problemáticos, né? Os dois, só que o direito era muito ruim. E ele já estava sendo acompanhado pelo Dr. Sayan. O Dr. Gerard Sayan, ele era o reitor da Faculdade de Medicina da Universidade de Paris. E era vamos dizer assim, o ortopedista o traumatortopedista mais conhecido da Europa no tendão, tá? Em tendão. Era ele e o Renstrom na Suécia. Bom, aí o que aconteceu? Começamos a trabalhar, o Ronaldo começou a ir. Né?
Estamos falando Copa América, 99. Já estamos em 99, Copa América. Aí eu entrei para a Inter, eu fui convocado para a Copa América, por aqueles fatos todos que eu já contei. Que aí era o Ricardo novamente me colocando aí já oficial na seleção. Faz a Copa América, o Brasil ganha a Copa América. 99 foi campeão da Copa América. Aí com o gol do Ronaldo, inclusive, contra a Argentina. Aí, pô, tá tudo maravilhoso, né? Só que não tá, porque você tá ali olhando aquela história pelo rendimento momentâneo daquele atleta naquilo ali, né? Então, mas não é aquilo, é uma sequência, né? Ah, mas um ano depois, não importa, porque é silencioso, a doença do tendão, ela é silenciosa. Aí, porra, ele foi melhorando, chegamos àquela situação ali do pré-olímpico. Joga 2, não joga, joga 1 na Austrália, joga 1, joga 2 com o Vanderlei. Se não jogar os dois, não vai jogar nenhum, aí ele volta. No que ele volta, eu fiquei ferrado. Eu falei, se você sair, você não volta mais para a seleção. O Vanderlei falou para mim. Ligo para o Faquete, que era o diretor de futebol. Faquete, está acontecendo isso, assim, o que eu faço? Eu vou ligar para o presidente agora e já te volto. Ele me liga e fala, o presidente falou para você ficar. Por quê? Porque amanhã ele vai precisar de você dentro da seleção, vai que o Ronaldo é convocado de novo. Porra, Faquete, eu vou ficar 15 dias fora. Fica tranquilo, você passou tudo direitinho, passei, pá. Eu me lembro que a minha esposa me pegou e eu falei para ela, agora para dentro do CT da Inter. Eu vou agora. Não, pelo amor de Deus, vai para casa. Cara, você está quase 3 semanas fora numa loucura. Você saiu da Itália, foi para o Brasil, do Brasil você foi para a Austrália, da Austrália você está voltando para a Itália, você está maluco, cara. Domingo a gente ia jogar contra o Lecce. Novembro de 1999. Chamei o Ronaldo para avaliar ele, etc. Eu falei, pô, mano, perdeu força. Não dá, não. Não pode jogar domingo. Ah, vou jogar. Não, não vai. Vai, não vou, não vai. Chamei o fisiologista, conversei com os fisioterapeutas, que eram mais 6 fisioterapeutas. Aí eu falei, pô, não dá. Esse jogo tinha alguma importância específica? Não, era jogo do campeonato italiano. Aí eu falei, pô, pelo menos diminui o tempo, né? Para que dê tempo da recuperação e a gente continuar fazendo trabalho. Porra, cara, cada gol que a Inter fazia, eu ia no Marcelo Lippe ali no banco, falava com ele cagava pra mim, mano. Estava 5, se não me engano, foi 5-2, 5-1, 5-2, uma coisa assim. Não tinha necessidade nenhuma de dar continuidade com o Ronaldo. Eu me lembro que ele matou a bola e girou. No que ele girou, ele já ficou. Do lugar que eu estava, quando eu olhei o movimento, eu falei, rompeu o tendão. O médico entra e aí volta e diz que tinha sido tornozelo. Eu falei, tornozelo é impossível, eu conheço. Não é tornozelo mesmo, ele não fez uma inversão do pé. Quando ele vem saindo, que ele me abraça, eu falei, rompeu o tendão, né? Ele falou, porra, estalou. Eu falei, rompeu. Aí ele rompeu parcialmente o centro do tendão todo, né? O tendão, vamos dizer, isso aqui, né? Opa! Essa parte aqui rompeu. Então, o que fica assim? Um buraco, né? Nesse meio aqui. Não rompeu total, rompeu parcial. Quando eu cheguei no vestiário, que eu dobrei, eu falei, rompeu o tendão, deixa quieto isso aí, que vai inchar o joelho. Agora vai ter que voltar pro Dr. Sayan para fazer a cirurgia. Não vai ter jeito. Aí, meu irmão, aí foi uma loucura. Eu nunca mais eu esqueço disso também. Vamos para Paris. Chegamos em Paris. Imagina, o cara é o cara, né? Quem sou eu? Nada. E começou uma discussão. Pode entrar no centro cirúrgico? Não pode entrar. Não pode, não pode. O Márcio Moratti falou, vai entrar. Senão não opera. Aí eu entrei, olhei e fiquei quieto. Né? Liguei para 2 amigos que eu tenho, um deles que é o Joaquim Grava, tinha uma amizade gigante com ele. Liguei para o Joaquim e falei, pô, Joaquim, foi assim. Ele falou, porra. Eu falei, eu também já falei isso para mim 100 vezes aqui, eu não sei o que eu faço, cara. Ué, você não tem o que fazer, irmão. Você está sentado na bomba atômica, uma hora ela vai estourar. Reunião presidente, Dr. Sayan, né, o Dr. Volpe, que agora voltou para a Inter de novo. Eu, Faquete e o assessor de imprensa. Aí o presidente, aí o Dr. Sayan falou, não, foi tudo bem, fizemos o mínimo possível para não agredir ele, etc.
Aí foi indo e me perguntou. E aí? Eu falei, não sei não. Eu vou tentar reabilitar. Mas pelas cirurgias que são feitas no Brasil, em casos como esse, a orientação é um pouco diferente. Você está dizendo que ele não vai recuperar? Não. Não estou dizendo isso. Estou dizendo apenas que tem risco de romper de novo e agora romper total. Aí eu nunca mais esqueço. Foram 4 meses e meio. Aí nós fomos lá, doutor Santos, ele bem. E aí, cara, já... Ele tinha dado um prazo de no máximo 5 meses. Com 4 meses e meio, ele já treinando campo, bola, pula, salta, gira. E amistoso para ele, só para ele, interno, vai. E todo mundo rindo de mim, porque achando que eu era um imbecil que articulei uma imagem que eu não sou ninguém, que eu não conheço nada, que eu não me aprofundei em conhecimento nenhum. E eles debochavam no dia a dia. E aí nós fomos, doutor, a última consulta, ele falou, pode jogar. Eu me lembro que era o jogo da Lazio ou era o jogo da Juventus. A diferença entre um e outro era 5 dias, vai. Uma coisa assim, 5, 6 dias, que também não fazia diferença mais nenhuma. Não, pode jogar? Pode. Quanto tempo? Aí começa aquelas perguntas. Quanto tempo que o senhor acha que deve jogar? Ah, joga uns 15 minutos. O senhor acha que 15 minutos está bom? Tá. E aí, cara, vamos para aquela história ali que você já conhece, que explodiu o joelho. Não. Eu tenho uma foto daquele jornal francês, L'Équipe, né? Que é a capa do jornal, que assim, é a cara, eu abraçado com ele no campo, o doutor Volpe sentado, e a expressão do Ronaldo é a minha, naquele sentido de o que é daqui para frente, né? Porque o que já foi, cara, foi, né? O que você pensou naquela hora? É isso que eu falo, ali do banco você viu na hora, já viu a intensidade na hora do banco ali? Já deu para ver. Já na hora deu para ver. Porque assim, cara, você não imagina, o Ronaldo era um negócio estratosférico, cara. Todo mundo amava ele. O cara que era do Milan amava ele. O cara que era do Roma amava, do lado, da Lazio. Não importava qual era o time, os caras amavam ele. Aí começa aquela história, né? Nego no Brasil. Acelerou a recuperação. Caraca, mano, apanhei igual boi ladrão. Fui criado no aço. Foi conhecido hoje pro cara que recuperou o Ronaldo. Na época ali, você foi o cara que acabou com o Ronaldo, né? Exato. E aí, porra, aço, né? Fui criado no aço. Então, vou resistir. Logo no dia seguinte, nós fomos para Paris. Aí chegamos lá, tínhamos que conversar, né? E eu falei, doutor Sayan, a situação que a gente está é essa aqui, ó. No meu país eu estou apanhando muito e eu sei que aqui, por respeito que o senhor tem, as pessoas têm o senhor, né? Não vai apanhar tanto, mas eu estou apanhando. Aí ele falou, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Vamos organizar tudo, você vai entrar no centro cirúrgico comigo, nós vamos ver. O Roland, que depois hoje o doutor Roland é quem substituiu ele em Paris, né? No Hospital de Paris. Você vai entrar com o Roland junto comigo, nós vamos fazer tudo que tem para fazer. Tá perfeito. Aí ele fez a cirurgia toda, a cirurgia absurda, né? Porque vocês não têm noção, porque aí ele é obrigado, por exemplo, a cortar uma parte, ele fratura o ápice da patela, a patela tem uma pontinha assim, né? Aqui no joelho, onde insere o tendão patelar aqui. Então, ele fratura o ápice, faz os buraquinhos, né? Passando com a... E aí ele pega o resto de tendão e vai passando por esse buraco aqui, tá? E para cá e vai, para cá e vai suturando, né? Fio de nylon junto com o tendão e vai embora. O tendão diminui, o tendão que era longo e fino fica curto e grosso. Acabou a cirurgia, aí no dia seguinte o doutor Sayan falou, vou falar para a imprensa. Aí ele se posicionou, aliviou um pouco a história, um pouco ainda no Brasil, mas aí tomando pau. Aí fomos para um meeting, né? Tem que abrir uma reunião aqui para discutir as projeções do Ronaldo, né? Aí montamos a programação do Ronaldo. Essa programação era uma programação conservadora demais, era muito conservadora. E eu tinha visto a cirurgia, eu sabia que naquele momento ela não poderia ter chance, tinha que ser muito conservadora. Então a gente sabia que era uma recuperação de 1 ano. Não tinha outro jeito, eram 8 meses fazendo um trabalho muito estreito
e os outros 4 meses fazendo preparatório para o retorno. Entra o presidente, o Márcio Moratti, entra o Facchetti de novo, entra o assessor de imprensa. Então, como é que nós vamos colocar para a imprensa aquela coisa toda? Aí o presidente levanta a mão e fala assim, quantos jogadores iguais ao Ronaldo, com a lesão do Ronaldo, você operou e voltou a jogar? Ele falou, nenhum. Aí ele fala assim, eu acho que voltar a jogar ele vai voltar, mas voltar a jogar no alto nível será muito difícil. Cada vez que ele falava nisso, o presidente olhava para mim, cara. Você chegar e dizer, o melhor jogador do mundo não vai ser mais Pois é, cara. o melhor jogador do mundo. Isso é que é o pesado. E aí, cara, eu lembro que teve uma noite que ele estava muito doido, não sei se por causa da utilização da própria morfina. Ele acorda, olha para mim, filé. Aí ele fala, não. Tá aí, segura a minha mão, eu segurei a mão dele. O joelho dele, cara, estava do tamanho de uma bola de futebol de salão. Tinham 3 drenos, saindo sangue direto. Tinha risco pra caraca de infecção, porque foi uma cirurgia totalmente aberta, não foi uma cirurgia fechada, né? Tudo aberto, tá tudo externo, foi tudo colocado para fora, entendeu? Que construiu o joelho. Aí ele segurou a minha mão aqui. Porra, diz pra mim que eu vou voltar a jogar de novo futebol. Porra, o que você faz, mano? Talvez, entretanto, todavia, quem sabe, né? E aí começa as tragédias que vão se seguindo, né? Minha mãe morre, depois eu perco meu avô, e aí depois, no final desse ano, eu perco meu filho. Então, eram coisas assim que ficavam, cara. Ficou novelado demais a relação entre eu e ele. E muito estreita. Trouxe ele para o Brasil, que aí houve uma permissão do presidente trazer ele para o Brasil, trouxe ele para o Brasil, e ele bem, caminhando dentro da perspectiva. E aí começou um monte de interferência. Não, tá indo devagar, não, o joelho não tá dobrando muito. Ah, isso que vai acontecer. Mas esses argumentos de onde? De várias pessoas. De vários achismos no Brasil, de profissionais, inclusive da própria área da saúde, inclusive médicos, né? Que dá opinião sem ter acesso aos exames. Esse é um negócio terrível. Eu faço uma crise renal, tenho que me internar para botar um catéter. Nessa ida, tem que voltar para Paris para fazer uma avaliação com o Dr. Sayan. Como o Dr. Sayan me conhecia e tudo, eu peguei, tem uma pessoa da minha equipe que vai com ele, que logo depois que eu colocar o catéter, eu viajo. Aí o meu urologista falou assim, tá maluco? Meu irmão, bota o catéter amanhã que eu vou viajar. E cheguei lá, achei que o clima estranho. Mano, neném, um bochicho dali. Aí a pessoa que eu coloquei lá me chamou. Doutor Newton, tá tendo um problema aí. Tem uma interferência da Nike buscando o Ronaldo para levar para os Estados Unidos. Como é que é? Aí estão querendo te tirar. Aí, irmão, se for com a anuência da Inter, nenhum problema. Quem me paga é a Inter. Aí era o Branchini, o empresário dele na Europa, né, junto com o Alexandre e o Reinaldo Pita. Bota os 3 aí dentro da sala. Aí. Ronaldo, tá acontecendo isso aqui. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Só que é o seguinte, essa história, ela tem um começo, tem um meio e tem um fim. A gente só precisa saber aonde que cada personagem vai entrar. Né? Se o personagem Newton Petroni vai sair agora, saiu. Muito bem, obrigado, não tem problema nenhum. Mas não pode ser feito pelas costas. As costas é covardia, pelas costas é covardia. E aqui nós estamos falando da vida, tua vida. Nós estamos falando do ser humano Ronaldo. Porra, quem começou com isso? Quem falou essa porra? Chama todo mundo de novo aqui, vou falar com todo mundo. Meu irmão, ó, ele ficou comigo até agora. Ele vai comigo até o final. Se eu voltar ou não voltar, ele vai comigo até o final. Aí o assunto morreu. Fomos para os Estados Unidos, na clínica do Steadman, e eu, cara, na época, nem me toquei disso, cara. Ronaldo, você perguntou pro Dr. Sayan? Não, porque como eu vinha da cirurgia, eu estava ainda meio perturbado, aquela coisa de, porra, tira, de sai, de não sai, entendeu? Entramos no avião, fomos para lá, para a clínica do Steadman, veio no Colorado,
O Steadman era o maior especialista de joelho nos Estados Unidos, trabalhava muito com futebol americano. Vamos lá, vamos ouvir. Aí o cara começou a falar, pá. Daqui a pouco ele mandou para mim, que essa história também que ninguém sabe. Mandou assim, pô, eu acho que esse joelho vai ter que abrir de novo. Ah, meu irmão. Mas não vai abrir mesmo. Não abre. Tem que fazer uma ressonância magnética. Aí o cara botou a ressonância, bebi, fazendo uma fibrose, não sei o quê, pereré. Não vai abrir. Aí o cara aloprou comigo. Pá, quem é você, Brasil, país subdesenvolvido, aquela história. De novo. O Rodrigo falou, calma, caralho, uma confusão aqui que você não vai dar uma merda do caralho. Eu falei, Rodrigo, não vai. Ah, então ele quer tentar fazer fisioterapia aqui com ele pelo menos uma semana. Não tem problema nenhum. Só que quando foi fazer a fisioterapia, o cara mandou botar uma segurança. Botou uma faixa e eu não podia passar da faixa. Tô vendo o cara atender ele lá para dobrar o joelho dele, para ganhar arco, né? Porque o arco fica retido, então você é obrigado a ir dobrando para ganhar um movimento normal. Eu tô vendo o cara falar, Rodrigo, aquilo ali tá errado. Aquilo vai dar merda. Forma como eles estão colocando a crioterapia, que são as bolsas de gelo, tá errado. Aquilo vai queimar o joelho dele. Porra, você parece até o... Porra, aquela hiena, que tudo tá bem, tu tá mal, porra, porra. Eu falei, tá bom então. Fiquei calado, cara. 10 minutos, eu dei uns passos para trás, uma máquina para pegar uma Coca-Cola, voltei. Quando eu voltei, o Rodrigo tava branco. O que foi, Rodrigo? Você viu? Eu falei, não. Olha como é que tá o joelho do Ronaldo. Meu irmão, o joelho do cara tava maior do que uma bola de futebol de salão. E aí o cara, quando tirou o gelo, a pele veio junto. Queimadura braba. Ronaldo, tô indo embora, mano. Não dá pra mim. Com esses personagens aí, eu tô fora. Acho uma covardia, eu não perguntei pra você. Nós não falamos com o doutor Sayão. O doutor Sayão não sabe que você tá aqui. Ele é teu cirurgião, cara. Isso vai dar merda. O que eu faço? Não sei. Eu vou embora. Eu tô indo embora agora. Pode pegar uma passagem que eu tô indo embora. Não dá pra mim, cara, ser antiético, não dá. Eu sou um cara que sou ponta firme. Eu faço aquilo que tá dentro da minha abrangência de atuação. Aí ele, Rodrigo, senta aí, filha. Você tem certeza que eu vou voltar a jogar de novo futebol como eu jogava antes? Tenho. Você tem absoluta certeza? Tenho. Aqui não volta nunca mais. Rodrigo, estou indo hoje com o filé para Paris. Agora, como é que faz para consertar a cagada? Ah, tem que chegar em Paris e o cara vai olhar o joelho dele e vai dizer assim, foi você que fez isso, é? Batom na cueca, né? Falei, doutor Sayão, para mim é inadmissível isso. Vamos para onde o senhor mandar. Não, vamos para onde você quiser ir. Onde você quer ir? Não, o senhor vai, a gente vai sentar aqui e vai conversar. Aí ele falou, eu tenho um amigo no sudoeste da França, numa clínica chamada CERS, Middleton. Pô, cara, lá você vai ter a liberdade para fazer, para trabalhar. Você está escondido, um lugar que pouca gente vai ter acesso. Ficamos 58 dias. Aí nós já estamos no final de 2000 para 2001. Isso foi... É tão tensa a história que eu sei, final de 2002, eu tô ficando nervoso. A Copa tá chegando, ele não melhora. Olha, eu tô agoniado aqui, tá? Outubro. Que eu falei, 7 meses. Eu tô nervoso já. Eu sei final, eu tô nervoso. Outubro. Fomos pra lá. Aí, pô, realmente fizemos 58 dias maravilhosos. Cheguei e liguei. Doutor Sayão, estamos indo pro Brasil. Tá ok? Beleza. Começamos. Aquela coisa. Vai. Devagarzinho. Aí o pessoal da seleção já perguntando. Se aproximam. Fizemos janeiro inteiro no Brasil. Fevereiro, Criança Esperança. Aí ele joga uns 30 minutos, 30 e poucos minutos, o Criança Esperança. Eu nunca mais o esqueço.
que um dos preparadores físicos da Inter, ele corria junto com o Ronaldo no campo, sabe como é que é? Só que do lado de fora, o Ronaldo corria, ele corria junto. Aí o Ronaldo voltava junto. Se vocês pegarem essa cena é hilária, mano. Isso é coisa de louco. O Ronaldo corria, ele... desespero. Aí ele voltava junto. Pô, perfeito. Agora o que a gente faz? Vou voltar para a Itália. Aí março fomos para a Itália, fizemos março, abril e maio. Todo mundo foi para as férias, né? Aí vem a pré-temporada. Então ele fez a pré-temporada toda e mais o março, abril e maio. Começa o campeonato, ele começa aí. Pá, vai. Faz a primeira lesão muscular. Normal, sincronismo, muda muito depois de muito tempo. Por mais treino que você faça, é diferente de um jogo. Recuperamos. Aí nós vamos para um jogo em Brecha. Ele toca a bola para o Vieri, faz a famosa jogada que ele gostava de fazer. Muito corre por trás, recebe no canto, faz o gol. E ele fica, que nem uma criança bobinha, ele fica olhando assim o bandeira, o juiz, e ele não acredita que saiu o gol, entendeu? Aí eu não estava no banco, eu estava na entrada do vestiário, ele vem correndo, a gente se abraça, aquela coisa toda, chora de um lado, chora do outro. Voltamos para Milão. Quando eu estou chegando em Milão, alguém me liga e fala assim, porra, chega em casa, vê a televisão, abre a televisão. Quando sai o gol do Ronaldo, é avisado em todos os estádios que saiu o gol da Inter. Gol Brasil, né? Blá, blá, que é aquela aparece. Pô, meu irmão, Roma. Ele levantou, começou a aplaudir. A torcida do Brecha levantou, cara. A torcida do Brecha, quando o Ronaldo fez o gol, levantou e aplaudiu, cara. Era um negócio assim, você diz assim, esse cara não tem pátria mais, esse cara não tem... Ele está além dessa meleca toda, que é uma loucura. Ele não é mais ser de um país, ele já é uma história constituída eterna, de sobrevivência. Muda o treinador, vem o Hector Cooper, começa a inventar, sobe ladeira, não sei o quê, não, isso ele não pode fazer. Aí começou a ficar pé da vida comigo. Não pode aquilo, pode esse, aquele não pode. Cada hora um problema diferente. Aí ele faz uma lesão em Palma de Maiorca, num treino desnecessário, ele faz uma lesão, o Ronaldo fica putaço, ele vai procurar o Ronaldo dentro do vestiário, o Ronaldo pega a chuteira, taca em cima dele. Porque estava na boca da Copa, e agora? Como é que faz? O cara fez à toa aquilo. O Ronaldo já vinha fazendo gol, já vinha jogando, já vinha pegando ritmo. Era argentino o Cooper, não? É. Tá explicado. Ligo pro presidente, o presidente fala assim, não, o que você quer fazer? Eu falei, presidente, ele tem que tirar o siso, e aí eu quero que o senhor me permita levá-lo para o Brasil. Porra, mas é carnaval, vai dar uma merda. O senhor quer que ele volte para jogar os últimos 3 meses do campeonato italiano? Deixa ele comigo no Brasil. Tirou o siso, viajamos para o Brasil. Quando chegou no Brasil, inventaram uma avaliação para ele. Nessa avaliação, o cara disse assim, eu vou tirar o sangue dele, eu vou dizer para você por que ele fez essa lesão muscular. Aí eu falei, senhor, senhor, não me deixe essa bola de cristal, eu preciso. Recuperou, começou a treinar pra cacete com os caras. Filipão já começou a ver. Aí o Filipão, porra, viu como é que ele estava treinando, os caras já tinham... Eu deixei a seleção se aproximar. Eu conversei com o meu presidente lá, eu falei, presidente, calma, eu vou deixar a seleção... Mas eles vão querer... Calma, deixa eles chegarem para eles verem como é que ele está. Porque a gente vai voltar, a gente ainda vai jogar aí. O cara do Globo, não me lembro qual o jornalista, falou, e aí, cara, o que você acha? Ronaldo, pô, nós estamos há 4 meses da Copa. Você acha que dá? Bom, o Ronaldo vai jogar a Copa, o Brasil vai ser pentacampeão e o Ronaldo ainda vai ser artilheiro. O cara olhou para mim e falou, pô, você é maluco, cara? Eu falei, não, sabe por quê? Um cara pegou uma bola de cristal e falou para mim, guarda aí que eu tô te falando. Não, voltamos. Ele jogou os 3 últimos meses, sem intercorrência. Ele ainda conseguiu marcar 11 gols no campeonato italiano. Né?
Quando ele chegou na Copa com uma condição já muito elevada, num nível muito elevado, para fazer a fase de preparação, para depois fazer a Copa do Mundo. Porque se ele não faz isso, ele não ia conseguir chegar no nível que ele chegou na Copa. Por mais que você pense, não dá. Para quem ficou quase um ano parado, não tinha como. No desdobramento, o que ele faz? Não estou feliz em Milão, porque aí quando ele volta, o presidente ficou louco. O presidente falou assim, cara, nós conseguimos um feito inacreditável na história do futebol mundial. A Inter era só jogar um ano, ele não queria mais do que isso, queria que ele jogasse mais um ano na Inter, para devolver a torcida da Inter, não para a Inter, porque o cara, imagina, o cara é o dono da maior refinaria de petróleo na Europa. O cara não precisa daquilo. Né? Então, assim, era para devolver a torcida da Inter o tempo que a torcida da Inter ficou esperando para ele. E aí ele cismou de ir para Madrid. Chegou lá, que merda que deu? Era o Valdano, o treinador. O Valdano tinha sido treinador do Valência. Em 97, quando eu saí do Fluminense, eu fui à Valência para tratar de uma lesão muscular do Romário. Botei o Romário em condições de voltar a jogar, só que ele já estava armado com o Flamengo para voltar para o Flamengo, coisa que eu não fiz, eu não voltei para o Flamengo depois. O que aconteceu? O Gilmar Ferreira me liga e diz assim, porra, os caras lá estão pensando que você foi lá para fazer a força para o Romário voltar. Eu vou ter força, eu sou fisioterapeuta, rapaz, eu não sou dirigente, não tenho dinheiro, não tenho nada. Tá maluco? Como é que eu vou fazer força nisso? Não, mas é o que Quando eu fui para Madrid, para ser contratado para Madrid, o que aconteceu? O Valdano tá olhando para minha cara, eu falei, não, vai dar merda, porra. Já me descobriram aqui de novo, né? Aí o Valdano falou, pô, eu te conheço. Conhece não. Eu falei, não, mentira. Não, olha o que eu fiz. Eu te conheço. Eu falei, não, acho que o senhor está enganado. Não, te conheço. Você não é o filé? Eu falei, sou eu. Depende, né? Não, mas depende. Você não foi com o Romário quando eu era treinador do Valência? Eu não, foi o meu irmão gêmeo. Mentiu mal. Foi o meu irmão gêmeo. Eu não fui, não. Foi o meu irmão gêmeo. Mas não teve jeito, não. Aí, cara, ali ele ficou em Madrid, eu voltei para o Brasil, a gente tinha aquela história toda montada lá com o R9, até que chegou uma hora que cada um vai para o seu lugar, cada um vai para o seu destino. Aparece o Vanderlei, me liga, o Joaquim Grava para ir para Santos. Aí eu faço o bicampeonato do Santos 2006, 2007, Paulista. 2008 nós vamos para o Palmeiras. 2009 eu volto para o Santos. E aí, a sequência até Grêmio e aí o retorno Fluminense. Esse é o tanto de carreira por onde eu passei. Não, eu tive o Atlético Mineiro em 2010, que eu fiquei pouco tempo, fiquei pouquíssimo tempo, fiquei uns 6 meses lá. E aí depois o Grêmio 12, 13, e aí o Fluminense eu volto para o Fluminense em 14. E prometeu que agora é Fluminense até o fim. Não, agora acabou. Até porque, olha só. Se esses caras aparecerem com o contrato em branco de novo. Uma coisa é com o Ronaldo, dono do Cruzeiro. Não tem chance nenhuma, amigo. Olha lá. Hein? Nenhuma, zero. Olha lá. Não, zero, chance zero. Gravou, falou no microfone aqui, tá gravado. Não, eu tô dizendo para você. Vai dizer que, não, meu irmão, contra Finé que falou. Né? É o que eu falo para vocês, 61, tá? Eu vou fazer mais 3. Com 64, eu encerro a minha carreira, que começou com 24. São 40 anos dentro da fisioterapia. Eu já deixei uma história para os mais novos poderem olhar e não é referencial. É apenas olhar e dizer assim, esse cara teve esse caminho aqui. É interessante em algumas coisas, o que a gente pode aproveitar? Tira de bom, o que é ruim dele? Joga para o lado que é lixo. Então, mas fica um legado, né? Não sei se é um filezismo, mas... Mas esse tá na moda. Esse legado é o legado bonito que o Fluminense hoje, é o que eu falo. Você sabe o que me dá mais... Não é orgulho, que não é essa coisa do orgulho besta, não. É saber, por exemplo, que o Fluminense hoje é comentado lá no Catar, lá na Aspire, na Aspetar, que é a estrutura científica que tem no Catar, que o Catar desenvolveu para que essa Copa desse ano ocorresse. Cai lá o artigo que a gente escreveu
dentro do trabalho desenvolvido dentro do clube, que nós escrevemos. Hoje o Fluminense produz ciência. O Fluminense não é só aquela coisa de atendimento. O Fluminense hoje desenvolve um trabalho científico por trás gigante. Nós estamos agora num segundo artigo que a revista que vai vir agora já é uma revista com um grau de impacto muito alto. Ou seja, o Fluminense agora passou de simplesmente atender o seu atleta para desenvolver ciência, tecnologia, novas fontes metodológicas, métodos novos. Então, isso bota o Fluminense numa coisa que incomoda os outros. Outro dia estava um rival, nossa, o cara ligando e falou assim, vem cá, como é que faz esse negócio para botar essa luzinha aí? Não bota a luzinha, isso tem um curso, né? Tem um curso. Esse curso é uma imersão. Ensina errado, filho. Se for rival, ensina errado. Não. Não, mas o celular, que a lanterna do seu lado do jogo dos outros. Pisca-pisca de Natal. Escuta, olha só. Uma coisa que eu aprendi. Nós fomos os primeiros, né? Nessa história do MAC. Por quê? O método de aceleração cicatricial. Porque esse cara, que é o Dr. Marcos Vinícius, esse cara foi pós-doutorado na Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Então não é lá na esquina, não é no boteco. É na Johns Hopkins. Talvez uma das maiores universidades dos Estados Unidos, se não a maior, com relação à ciência. Então, esse cara faz o pós-doutorado dele em feridas, cicatrização de feridas. E aí eu há 3 anos e meio mais atrás, ele me liga e fala, amigo, vem fazer meu curso, não sei o quê, papapá, traz o Felipe, teu filho, para fazer o curso. Eu falei, cara, mas é ferida, eu não trato ferida. Vem fazer. Aí eu fui fazer o curso do cara, no meio do curso eu olhei e falei, rapaz, esse negócio cabe. Mas como cabe? Porque você tem protocolos, perfeito? Na hora que você emite uma luz, e no caso de LEDs e laser, elas são luzes de absorção. Por quê? Porque nós somos fotossensíveis. Nós somos criados para a luz. Nós absorvemos bem a luz. Mas como é que é isso feito para a pele? Agora, como é que é feito para o interno? Então, por mais que eu ensine ao rival, ele jamais vai chegar a essa tecnologia. Por quê? Porque essa compreensão nós fomos criando ao longo do tempo. Então, vamos dizer, nós estamos no mínimo há 4 anos na frente de todo mundo no mundo. Então, o cara, quando pensar em, vamos dizer, ele vai fazer o curso hoje, nós estamos 4 anos na frente. Aí, quando ele chegar 4 anos depois que ele tem uma metodologia, eu já estou mais 4 anos na frente dele. Então, o Fluminense, por mais que ensine, e está ensinando, nós tivemos o fisioterapeuta da seleção mexicana o ano passado, o fisioterapeuta do Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. Esse ano nós vamos ter chileno, esse ano nós vamos ter o pessoal do futebol português. Depois da Copa, né? Depois da Copa. 20... Importante. Não, mas tipo, depois da Copa aí recupera que o jogador quiser. Não, mas eles não têm chance, não vão ter chance, porque o curso é feito agora em novembro. Assim, claro que tem a divulgação até da Flu TV e tudo isso, mas eu acho que pro torcedor no geral, o caso do Martinelli é uma virada de chave pra torcida em relação a isso, né? A recuperação rápida. Acho que é o Martinelli que tem uma recuperação que surpreende todo mundo, né? Martinelli fez foi no jogo do Santos, 2020, sai do jogo do Santos de muleta, fez uma entorse grande, 1 grau 2, muito líquido, muito edema, muito inchado o tornozelo dele. Não se tinha nenhuma expectativa. Ele sai de robofute, 2 muletas na cadeira de roda. E aí faz a ressonância, vê que tem lesão ligamentar no tornozelo, né? Não se tinha expectativa e nós fizemos aquele trabalho de manhã, de tarde, de noite, manhã, de tarde, de noite, 2 dias, porque segunda ele foi fazer o exame, então a gente só tinha terça e quarta e o jogo era quinta, né? O Fred sai no mesmo jogo com uma lesão de adutor. Nenhum dos dois tinha expectativa, e os dois foram os personagens daquele jogo, porque os gols só saíram por causa dos dois, e o Fluminense só se classificou direto para a Libertadores por causa dos dois. Nesse caso do Martinelli, ele é enigmático porque não era só a lesão de uma estrutura, era cápsula, era ligamento, era uma estrutura toda do tornozelo que estava envolvida, né? Tanto que a preparação física faz o quê? Nós temos que botar ele para mexer no dia do jogo. Então, o que aconteceu? O jogo foi à noite, de manhã ele treinou
com o Marquinhos Seixas, fazendo movimentos para ver se apresentava alguma dor. Ele falou, pô, não tem dor nenhuma. As quebras de tempo que a gente fez dentro do Fluminense foram um absurdo. O artigo que a gente escreveu, que é o caso do Muriel, por exemplo, uma lesão grau 2 de posterior de coxa, a expectativa dele era 21 dias, ele voltou em 4. Cara. Então, assim, você tem uma ciência que está começando a evoluir de maneira muito pesada. Todos eles lá agora, todos estão buscando mestrado, todos. Os 5 físicos que trabalham diretamente no futebol profissional estão buscando o mestrado. Então, esses garotos vão chegar ao mestrado e ao doutorado já com uma consistência científica pesada, porque uma coisa é você chegar, você fazer uma proposta de mestrado, doutorado, um mestrado que você diz assim, não, eu quero começar a fazer. A outra coisa é o seguinte, ó, eu já tenho isso aqui que eu andei, ó, eu já escrevi 2, 3, 4 artigos nessa linha de científica, com essa metodologia aqui. Então, a gente agora está começando a raciocinar que daqui a pouco o Fluminense vai fazer uma prevenção se utilizando dessa metodologia. Cara, isso é uma mega evolução, uma mega, é um legado gigantesco que vai se deixar aí, que o Fluminense, e eu acredito que esses próximos 3 anos a gente vai virar a chave muito bem. Nesse sentido, a gente está ali, claro, você sempre vai perguntar para mim, você está satisfeito? Não, eu sou um eterno insatisfeito. Eu sempre vou dizer que precisa mais, né? Porque o desafio é isso, né? Você se autodesafia para buscar cada vez mais, né? É claro que você tem todo você precisa raciocinar, você precisa criar ciência por trás para poder fazer isso. Mas o que move... Eu estava falando para um dos meus filhos essa semana. Para ganhar dinheiro, etc. Eu falei, olha, cara, eu nunca fui movido pelo dinheiro. Eu fui movido sempre pelo desafio. Porra, eu conheci treinador pra cacete, mano. Mas muito. Muito treinador. Mas eu nunca conheci um treinador como o Diniz. Mano, ele é diferente em tudo, cara. Ele é diferente na questão de relacionamento com o grupo, né? Porque, porra, cara, assim, eu fico imaginando, eu dou uma dura num filho meu, dou uma dura nesse meu filho aí, porra. Ele já tomou cartão, não, né? Quem? O Felipe, não? Não. Em campo ainda não, né? Não. Quem tomou o Caio tomou. Foi o Caio. Foi o Caio, né? Você dá uma dura em alguém que você diz assim, porra, cara, assim, mimimi, que mimimi porra nenhuma, rapaz. O vestiário, assim, o vestiário é um negócio sagrado, cara. É místico, é sagrado. É incompreensível. Não adianta você criar aqui qualquer alusão a uma questão psicológica. Não, a teoria de fulana. Não, o vestiário é um negócio que transcende a ciência. Porque o vestiário é uma paranoia de 20 pessoas ali enlouquecidas, que se transbordando de energia para um lado e para o outro. Xinga. Pô, mas por que não vai xingar? Vai entrar todo mundo igual... O torcedor quer que xingue também, né? Porque a gente, como na Flu TV, a gente tem os bastidores acostumados só a ver vitória, e aí a gente não vê derrota, porque só sai os bastidores da vitória. Claro. E na vitória é tudo maravilhoso. E a gente fica com o torcedor... É normal o torcedor falar, isso é um absurdo, quando acaba um jogo desse, a porrada tem que comer no vestiário. Mas a porrada come no vestiário. Pô, mas come muito, cara. E o torcedor às vezes acha que não come. Eu não contei aqui, eu vi jogador cagado, rapaz. Cagado nas calças. Para entrar num jogo da seleção brasileira. E da seleção, não é nem do Antes clube. do jogo. Antes do jogo. O cara com experiência. Pois é. O cara tá cagado, pô. Aí você diz assim, pô, como é que pode isso? Pode, porque é um ser humano, porra. Que sob uma pressão ele não tá suportando. Você tá entendendo como é que é? Aí o cara chega ali, o cara tem que falar, não, você tem que ser extremamente ético agora, porque como é que se senta num vestiário? Não, você deve sentar de lado, e aí não estica muito a perna. Não, que isso, cara? Não tem essa porra não, mano. Ali dentro é uma outra história. As pessoas não têm a ideia do que é. Vou te contar aqui. Eu fui tricampeão paulista com o Vanderlei. Os 3 campeonatos, ele dava a camisa antes, mano.
antes de entrar em campo, na final. Bota a camisa. Campeão paulista 2006. Campeão paulista 2007. Campeão paulista 2008. Bota a camisa. Bota a camisa, agora do clube por cima. Vai sair todo mundo campeão daqui hoje. 2007, eu vi o Zé Roberto ficar contra o São Caetano, a final. Relato dele, hein? Ele agachou. Ele ficou tão emocionado com o que rodou dentro do vestiário na final. Não era tática, não. Ficou tão emocionado que ele ficou uns 5 minutos chorando. A primeira bola que o Somália teve foi a única e primeira bola que o São Caetano conseguiu passar o campo do Santos. Porque foram mais de 20 minutos com o Santos enterrado dentro do campo, os caras com um doping psicológico. Doping, mentalmente, os caras concentrados num objetivo único, passar o carro. Passar o carro. Porque aquilo que o Diniz fala, vitória, quando você fala vitória. Vitória! É diferente. Vitória. Tu tá entendendo que isso daí é um conjunto de fatores que vai... Chega ali, o cara não pode xingar o fulano, não pode xingar o ciclano. Mas que isso, cara? As pessoas têm que entender que aquele ambiente ali é uma coisa que está fora. Eu brinco e digo o seguinte, o ambiente do futebol é assim, se levantar um muro é um hospício, se levantar uma tenda é um circo. Então a gente fica entre loucos e palhaços, né? Porque, na verdade, é isso que o futebol é, porque ele vai trazer alegria quando é o palhaço e vai trazer a loucura da intensidade quando você está naquele ambiente que é louco, que não é normal. Quantas pessoas que eu conheço que entram para o Maracanã quando vão lá para a torcida, caraca, aquele cara ali é o desembargador fulano de tal, meu, ele alucinado, bota uma... Olha como é que ele tá ali, mano. Ele está alucinado dentro do... É alguma coisa que transcende aquilo que a gente tem de normalidade no dia a dia. Então, o Diniz, para mim, é um cara que traz... Na minha opinião particular, tá? O Diniz nunca deveria sair de um clube de futebol, pelo menos dar um projeto de uns 3, 4 anos para ele estruturar um projeto. Segunda coisa, ele está pronto para ser campeão. Eu disse isso para ele essa semana. Você está pronto para ser campeão, cara, no Fluminense. Pronto. Eu estou falando para vocês, o Fluminense, o ano que vem, vai bater campeão. E não é carioca. Vai bater campeão. Ou da Libertadores, ou do Brasileiro, ou da Copa do Brasil. Ano que vem, o Fluminense vai bater campeão. Ele está pronto. Internamente, o Fluminense está pronto. Entre os setores, o Fluminense está pronto. O treinador está pronto e a direção está pronta para fazer esse clube vencer. Quando está ganhando, cara, todo mundo está feliz, né? Aquela turma da Xuxa, todo mundo está feliz. Agora, quando perde, mas é como perde, né? Como o Diniz teve o ataque dele quando perdeu para o Atlético Mineiro. Nas próprias entrevistas você vai ver. Nós jogamos bem, mas não fizemos aquilo que é a nossa proposta. O Fluminense, toda vez que não jogou dentro da proposta, ele foi mal. Quando ele joga dentro da proposta que é treinado, ele vai bem. Desculpe. Estou batendo. Então, assim, eu vejo que o jogador é uma sinergia. Jogador, treinador... Igual você falar do Fred. O que é o Fred para você? Meu irmão, o Fred, para mim, transita na transcendência que foi todos aqueles maravilhosos do passado. O Fred nunca não pode ter saído do Fluminense, não pode sair do Fluminense. O Fred esquece, meu, não tem nada. E o que o Fred é bom? É bom de tudo. É bom pro grupo, porque ele entende, ele é bom pro dia a dia, ele é bom pro papo, e ele é bom na hora de chamar. Chegou a vazar em relação a isso, né? Que acho que o Diniz e a direção queria que o Fred ficasse até o final do ano.
e o Fred não quis ficar até o final do ano, quis encerrar a carreira. Mesmo que não fosse jogar. E eu já vi internamente, ouvi que o vestiário com o Fred é um e o vestiário sem o Fred é outro. Ele é um absurdo no vestiário. Você internamente, assim, sua opinião sobre isso? Não, eu estou voltando a falar para você. O Fred transcende o que a gente está falando. Por quê? Porque o Fred é o DNA do Fluminense, cara. É o DNA. É claro, ganhou 2010, 2012, tudo bem. Passou 2009, aquela situação e conseguiu fazer um feito inacreditável. Tudo bem. Mas eu vi o cara jogar contra o Palmeiras na semifinal da Copa do Brasil em 2016. Pô, meu Deus do céu, cara. Você diz assim, não. E ninguém vai jogar com dor como ele jogou. Então, assim, ele é um jogador que transcende. Ele é importante? É. Ele é importante hoje. Ele não é mais jogador, mas ele é importante para dentro do clube. É a história dele. Então, assim, a gente precisa trazer. Isso precisa estar dentro. O Mário tem tentado fazer isso, né? Trazer essa gente para dentro. Fortalece demais o clube. Cria aquele cara que não tem muito escudo no coração, que não tem muito o Fluminense dentro do coração, ele se contagia disso. Ele vai se contagiando. Isso vai fazendo... Muda, cara. Aí você vai dizer, pô, mas olha só, não dá para fazer diferente? Dá. Você tem 40 milhões por mês para pagar? Porque aí tu vai fazer o contrário. Aí tu vai pagar para o cara jogar. É importante pagar para jogar? É, claro que é. Mas mais do que importante é a identidade que o jogador tem que ter com o clube. O jogador precisa absorver esse DNA, para que no momento que ele estiver ali, os 100% não dá, viu? Às vezes. Não dá, irmão. Quantas vezes eu vi tem que dar 110, 120, 130, e o cara, se não tem essa coisa, ele às vezes dá não é por maldade, ele não dá mais, né? E, ao mesmo tempo, assim, o que eu vejo de bacana dele? Ele deixa aberto, mano. Aí você vai dizer, pô, o cara deixou o Iago, não sei o quê, Pereré botou o Iago agora no final. É porque o Iago provavelmente está mais preparado agora do que estava antes. Ele, com a percepção dele, viu isso. Mas não podia ter posto antes. Às vezes, a gente, como torcedor, a gente tem muito esse critério de fazer às vezes, se colocar, né, de aquela coisa passional. O treinador tem a questão de ficar olhando aquela meleca 360... O Diniz não para, mano. Ele acabou o jogo, ele começa a ver o jogo, onde errou, o que errou, como errou, e aí ele já traz as expectativas do dia seguinte. Então, assim, o que é o jogo dele? Que é essa coisa que ele fala que é de aproximação. É uma coisa totalmente diferente, eu nunca tinha visto isso em lugar nenhum do mundo. Com todos os treinadores que eu vi, com todos os treinadores que eu passei, todos ótimos, campeões do mundo, alguns ganharam um monte de coisa, né? Mas é uma coisa diferente, é um futebol. Quem é que senta e não gosta de ver o Fluminense jogar? Quem não gosta quando o Fluminense começa a tocar a bola, o Fluminense começa a fazer a movimentação, dá o ritmo na partida? Quem não gosta? Lembra que nós fizemos o Flamengo ficar 5 minutos sem a bola, correndo atrás da bola. O Flamengo do Jesus. 5 minutos. Tom, corre atrás da bola. Tem. Aquilo ali é o seguinte, o que é aquilo? Ah, não, mas é o resultado. Você está entendendo que no final o que vale? Aquela famosa... O Tele passou por isso também, né? Quem não gostava de ver um time treinado pelo Tele? É incrível. Era uma coisa. E quanto tempo ele levou para ganhar? Para ganhar, Aquela coisa de eu tô no ônibus escolar, aperto o freio, todo mundo para trás, acelero todo mundo para frente, isso acabou. O futebol hoje exige do atleta um nível de profissionalismo tamanho que ele tem que ter entendimento tático. Se não tiver, danou, cara. Hoje precisa. Então você vê um Diniz que faz assim, faz um Everaldo jogar. Gente, o Everaldo veio da Série D. E jogou. O Caio Henrique tinha caído com o Paraná, era meia. Aquele time de 19 tem muita gente que a gente ali achava que jogava muito bem ali e depois a carreira não vinga tanto. Mas por quê? Porque é o sistema. Você está entendendo qual é? Dentro daquele sistema, aquele jogador se encaixou. O próprio Johnny Gonzalez também. É o que eu te falo. Mas olha só,
Olha que coisa inacreditável. Quando eu me lembro como se fosse hoje ele falando para o Luciano. Luciano, fica, porque todo mundo perdeu, manda embora. Lembra que a série de derrotas ele veio perdendo um jogador atrás do outro, cara. O Fluminense foi perdendo. Você botou um time, ele encaixou. E agora? Perdi um jogador, danou. Perdi 2, danou. Você tem que dar tempo daquele outro que está entrando, entrar naquele fenômeno. Por que eu estou fazendo essa questão aqui do Diniz? Porque ele é diferente em tudo. Na relação com o jogador, na relação com a comissão, com o staff, na relação com a direção. E a coisa que é mais, que eu acho do caraca, esse sentido de não aceitar a perda. Eu não vou aceitar, mano. Porque no próximo, porque a gente fica assim, não, perder para o Atlético Mineiro é normal. Porque o Atlético Mineiro, perder para o Palmeiras, porra, vai ganhar o título, é normal. Não é normal, filho. Não é normal, irmão. Não é normal perder. E o Diniz tem trazido isso insistentemente para dentro do grupo, que não é normal perder. E para você criar essa história, ela precisa de tempo para amadurecer. Minha opinião particular, ele é muito diferente. Tem erro? Tem, mas quem de nós aqui não tem? Mas ele tem mais acerto do que erro. E aí, o que a gente faz com essa história? Joga fora? Vai virar uma memória? Ou a gente vai dar incentivo para que ela continue e a gente vai ser campeão ano que vem? Passou raspando esse ano, tá? Escuta o que eu vou te falar, passou raspando. Nós tivemos 2 momentos agora esse ano que a gente estava próximo. Copa do Brasil e aquela brasileira ali contra o Palmeiras, se a gente ganha aquele jogo que a gente jogou melhor ali, 1-1. E aí eu estava contra o Corinthians, Felipe estava fazendo banco, né? Eu e Felipe. Aí você nota, é o vestiário, cara. O vestiário é um termômetro, filho da mãe. Você começa a ver o vestiário, você começa a dar o fio da meada da história, né? Você começa a dar um negocinho, você diz assim, porra, tem alguma coisa aqui que hoje não vai. É o vestiário, cara. O vestiário é um termômetro do caramba. Então, assim, quando você olha o vestiário do Fluminense, hoje, é um vestiário diferente. E por que não aconteceu esse ano? Porque esse grupo ainda, na minha opinião, ainda não criou a liga necessária para esse DNA de não aceita a derrota. Não aceito a derrota. Estava 3-0 nesse jogo, eu estava escutando ele na televisão gritando. Ritmo! Ritmo! Por quê? É 3, é 4, é 5, é 6. Movimenta! Porque é a forma dele jogar. A forma do Diniz jogar é movimentação. Se o jogador não movimenta, não tem jogo. Então, quando você vê que o cara 3-0, o cara ainda quer o 4, quer o 5º, quer o 6º, e quer o 7º, e quer o 8º, significa o seguinte, não aceito o placar, não aceito a derrota. Eu acho que isso está sendo plantado dentro do clube de maneira muito forte pela parte que cabe a ele como treinador. Essa questão que o Fluminense construiu desse grupo veio, na minha opinião, 2017 para cá. Que eu digo interno, né? Fisiologia, chegada do Juliano, fundamental, né? Retorno do Marquinhos, Seixa. Né? Porque campo para o torcedor, campo e resultado, a gente diria de 20 para frente. Isso. Mas você acha que 17 e 19 tem uma evolução também? Porque assim, pra gente, torcedor 17 e 19, a gente brigou pro rebaixamento e foi 20 que a gente começou a discussão do 5º colocado. 17 ainda formou um time legal ali. Sim, então 17 mas aí depois dá uma rateada. Mas você acha que 17 já tem uma evolução? Aí quantas de nós enfrentamos dessa, né?
minha filha, por exemplo. Puta merda, aquele jogo do América Mineiro, meu Deus do céu. Quando o Marlon faz aquele pênalti e o He-Man segura a bola, eu falo assim, pô, meu irmão, tem que ter alguém aí. Né? Me deu teto preto esse Entende? Porque, olha só, o Richard virou a bola dele ali, porque ele não precisava jogar, ele já estava negociado com o Corinthians, mas ele se propôs. Quem fez gol? Cara, é essa coisa que as pessoas não entendem, mano. Tem um negócio no cara, entendeu? Você vai dizer, mas o Richard veio pro Fluminense como um jogador muito aquém do próprio Everaldo e deu ao Fluminense muito mais valor do que o próprio Everaldo. Então aí já é valor financeiro. Então, mas por quê? Porque é isso que eu estou falando para ti, é essa coisa de não aceitar. Mesmo não jogando, eu não sou um bom jogador, mas eu posso me tornar alguém que entendeu o que é essa coisa de não aceitar. Inclusive na torcida, a mentalidade, né? Porque se a gente for trazer no ano passado, o Fluminense Atlético Mineiro, porque o doente começa o jogo, a gente acha que vai ganhar, mas a gente vai para aquela competição, para a Copa do Brasil, pensando, cara, se perder, faz parte. E esse ano não, esse a gente sai todo mundo revoltado contra o Corinthians. Então, assim, eu acho que é questão de mentalidade mudando aos poucos e tá mudando. Porque eu lembro que o Atlético Mineiro, uma sensação, eu estava trabalhando no comentário, eu falava antes, futebol, a gente pode ganhar, mas quando acaba é um sentimento do... era o que eu estava esperando, perder para o Atlético Mineiro, realmente. Não mudou tanto. Quanto o Corinthians, a gente volta. Eu estava no voo lá, eu volto revoltado. O 2-2, a torcida já sai bem sim, até porque era um jogo que a gente podia ter ganho tranquilo. Para mim, a eliminação é mais aqui do que em Itaquera. Guilherme, deixa eu agradecer você aqui, essa aula que você deu aqui pra gente, né? Papo para 6, 7 horas aqui, porque tem história, não falta. Pô, um prazer gigantesco receber. Parabéns pelo teu trabalho, tua trajetória no futebol, né, por tudo que você conquistou, que você vai conquistar aqui, ainda dentro do Fluminense. Claro. Ano que vem. Ano que vem. Inclusive, no próximo já tô com a minha camisa aqui embaixo. Eu vou dizer pra ti, eu tenho certeza, eu vou encerrar a carreira com 3 campeonatos do Fluminense. Boa. 23, 24, 25. Vamos ganhar título pesado, vamos ganhar Libertadores, vamos ser bi da Copa do Brasil. Se Deus quiser. Vamos ganhar o pentacampeonato. Deixa cravado aqui que eu vou da Barra da Tijuca pro Maracanã. A gente vai andando. Mas eu queria agradecer a vocês a oportunidade. Mas tem um fisioterapeuta bom depois? Porque essa caminhada a gente aí... resolve isso aí. Pô, a gente que é uma honra. Para mim foi uma honra muito grande estar aqui com vocês são um fenômeno. Parabenizar vocês pelo programa. O programa eu tenho sempre acompanhado esse programa do podcast, acho espetacular. E é tudo para o Fluminense, sempre Fluminense. Saudações tricolores a todos. Valeu, filé. Obrigado, irmão. Filezismo em alta.